Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer a parte 3 da lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, as revistas da CPAD, onde nós estamos estudando sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Eu quero repetir para você a verdade prática, eu acho interessante. Você que ainda não viu o vídeo 1 e o vídeo 2, eu convido você a procurar aqui no nosso canal, ver a primeira parte, a segunda, e hoje nós vamos fazer a terceira e última parte dessa lição. Eu quero ler a verdade prática para a gente contextualizar aí junto. Diz assim, ó: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno. Sacraliza é o quê? Confirma que é santa. E se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Como a gente falou em outros vídeos, alguns termos aqui na plataforma a gente precisa ser um pouco controlado, né, em relação a falar. Então, o comentarista foi feliz quando ele deu essa deixa aqui: a cultura da morte infantil intrauterina, tá? Então você que viu, você entende o que é isso. O que se propaga com muitos grupos aí, muitas ideologias que têm pura e simplesmente o real intuito de tornar a vida que está sendo gerada no ventre materno como algo simples, como algo insignificante, como algo que o homem pode eliminar a seu bel prazer. Então vamos lá. O ponto 3 vai falar exatamente sobre isso, a sacralidade da vida. E o subtópico diz assim, ó: a vida é inviolável. Acompanha isso, você tem a revista, acompanha, por favor. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor, e fonte originária do fôlego da vida. Está lá em Gênesis 2:7, que diz principalmente que ele, o Senhor, ele é o autor e ele é a fonte da vida. E ele foi quem soprou nas narinas do homem, né, o vento da vida, o sopro de vida, no caso. Diz assim, ó: nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto, não é relativo, é absoluto. E deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Infelizmente, esse é um tema que ele é um pouco mais complexo, e é claro, você que é professor, você não vai ter tempo para, numa aula da escola dominical, traçar exatamente todos os pontos e explicar exatamente todos os pontos que se referem a essa cultura da morte, e mais especificamente nesse aspecto aqui, que é considerar e defender efetivamente que a vida no ventre materno, a geração da vida no ventre materno, ela é santa. Porque quem tem esse poder, tá? Quem tem esse poder de gerar o milagre da vida é o próprio Deus. Assim a Bíblia prova para nós. Então a gente precisa entender aqui, no ponto que o comentarista colocou, ele diz assim, ó, é o último ponto: em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo. Por quê? Para não fazer concessões e, na verdade, ele estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. É importante que a gente entenda que toda a ideia de se implantar uma estratégia ensinando algo que vá contra o que a Bíblia ensina, eles se valem de estratégias de manipulação, principalmente, que visam, na melhor das hipóteses, né, entre aspas, fazer com que as pessoas vejam aquelas atitudes como algo comum, normal, entendeu? Como algo
simples e que não se precisa fazer muito estardalhaço em volta daquela informação. Então, a gente não pode abrir concessões. É claro, como eu falei, a gente não tem muito tempo para falar desses aspectos especificamente sobre cada um deles, mas precisamos defender e não deixar ser manipulados e daqui a pouco estar aceitando esse tipo de ensinamento como se fosse uma coisa normal, sendo que a Bíblia ensina exatamente o contrário em relação a isso. O ponto 2 fala aqui, ó, o começo da vida. Então, diz aqui, ó, as escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O que é isso, né? O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. E o finalzinho aqui, ó, tá bem dito que diz, ó, o salmista ainda afirma que Deus vê o embrião ainda informe, ou seja, ainda no processo de bem início da formação, né? Ainda nem se formou por completo, e o ama em todos os seus processos formativos da vida intrauterina. Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa, aí aqui a gente precisa deixar claro o seguinte, é de acordo com as escrituras e de acordo com o que a ciência hoje também prova, que a vida ela começa aqui, ó, ela ocorre com a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Irmão, a gente precisa realmente entender que estamos diante de uma situação de guerra, em que nós, a igreja, o comentarista no próximo tópico aqui, ele vai trazer muito mais sobre isso que eu vou dizer aqui. Nós, a igreja, a gente precisa se posicionar, porque os nossos filhos, as gerações, eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos, as próximas gerações, eles serão ensinados a relativizar isso aqui, o valor da vida intrauterino, no ventre materno. Eles serão incentivados a isso, serão manipulados ao máximo possível para não dar valor a isso, e aí nós viveremos ou presenciaremos, né, se Jesus não voltar antes, um caos total. Porque em todos os lugares, em todas as famílias, as mulheres ou os homens, porque isso não se refere só às mulheres, porque às vezes a gente fala assim, a vida intrauterina no ventre materno, e aí a gente às vezes se refere só, entre aspas, como culpado, só às mulheres, mas na verdade não. Existem homens que incentivam essa prática. As mulheres, ou essa mulher, muitas das vezes ela nem tem essa intenção, mas ela é pressionada, muitas das vezes, ela é obrigado pelo homem a fazer tais práticas. A gente leva por um lado, muitas vezes, né, de que só as mulheres é que querem ter essa liberdade ou esse direito de tirar a vida daquele ser ali no ventre ainda. Mas, infelizmente, existem homens também que se opõem, né, e a vida, no caso, né, relativizam e ordenam que a mulher tire aquilo, ou senão existem ameaças. Então é um emaranhado de coisas que envolvem, sabe, o redor, porque nós estamos vivendo no império do mal. O mundo jaz no maligno. Estamos em meio à guerra. Se a Bíblia diz que nós devemos valorizar a vida, o diabo, o império do mal, o espírito da Babilônia, que nós estamos estudando nessas lições, eles vão ensinar o contrário. Eles vão ensinar que não, que que o homem deve relativizar a questão da vida. E aí, como que a igreja precisa afirmar, defender? Não é pura e simplesmente assim, eu acredito, tá bom, mas eu não vou falar nada. Infelizmente, nós temos visto muitas igrejas que eles não vêm a público para falar sobre essas questões, muitos cortam volta, fazem rodeios para serem meio abertos e dizer o que a igreja, o que a Bíblia ensina.
gente que tem expressão, gente que está na mídia, gente que tem condições de fazer declarações e essas declarações repercutirem de uma forma muito maior do que, por exemplo, eu aqui que tenho um canal pequeno. Inclusive, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ajude a gente como forma de gratidão. Se você gosta das nossas da mensagem, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com outras pessoas, nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer esse vídeo chegar a outras pessoas. Às vezes, aquela pessoa que você nem imagina, ela está precisando de ouvir uma orientação dessa, ou até de outros canais também, porque nós temos outros canais no YouTube que são muito bons, que falam verdades, que falam de forma clara e objetiva o que a Bíblia ordena. Mas nós estamos aqui para falar, e a postura que a igreja deve ter, eu vou ler o último tópico aqui, diz assim, ó, o ponto 3, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, o que é isso? A igreja que mantém, defende, assegura e propaga que a Bíblia é a autoridade. Então, ela defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Essa é a postura da igreja que o comentarista, o pastor Douglas Batista, está colocando aqui, e eu acredito que seja também a postura da CPAD. Ora, volto a dizer, a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por conta de trazer nessas lições esses temas, sabe, já está sendo perseguida, já está sendo... não seria para menos, né? Por quê? Porque até mesmo dentro da igreja tem gente que fala, não sei para que, lições desse tipo, sabe? É uma coisa que... Eu me lembro quando Paulo escrevendo, ele disse assim, ó, que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. O que é isso? É para que as pessoas não entendam o que realmente está acontecendo. E até mesmo dentro do povo cristão, existe gente que defende essas práticas. Defende, infelizmente. Mas a posição de uma igreja séria é essa aqui. Aí diz assim, ó, desde a sua concepção, ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. E ratifica ainda que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Olha o que o comentarista colocou aqui. Que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos. O que significa seculariza os princípios bíblicos? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Secularizar significa tornar em setores, separar por setores. Então, essas ideologias do inferno, que elas secularizam o ensino bíblico, elas fazem assim, ó, ela pega alguma coisa que é bíblica ali e ela coloca para esse lado aqui, esse setor aqui. Tipo, isso aqui serve. Ah, não, isso aqui já não serve. Não, isso aqui já não serve para cá, isso aqui não. Como, por exemplo, essa questão do assassinato da vida intrauterina, no ventre materno lá. Então, nesse aspecto aí, eles querem dizer que a Bíblia não tem autoridade. Tanto é que o governo, esse governo atual, eu volto a dizer aqui, e se eu achar a matéria, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, que é sobre uma decisão do Conselho Nacional de Saúde, onde ele está ali definindo alguns parâmetros para a liberação do orégano e a liberação também desse tipo de prática que a lição está trazendo, que é desacralizar a vida no ventre materno, que é cometer assassinato livremente, ao seu bel prazer, por conta de que meu desejo é não ter essa criança, então eu vou fazer isso com ela. Infelizmente, a igreja precisa, o que o comentarista colocou aqui, ó,
Combater, mas como que é combater? Como que é esse combate? Né? Paulo, ele disse assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nenhum momento você vê na história bíblica que Paulo ele ia para o confronto direto, armado, nada disso. Não existe isso. Mas ele ia sim, e ele confrontava sim, e ele combatia sim com as ideias, com os ensinamentos, que baseando-se na revelação que ele recebia da parte de Deus, ele colocava e apresentava. E então ele enfrentava determinadas situações. Ele foi levado a lugares de gente importante, gente que tinha governo, gente que mandava prender e mandava soltar. E ele combatia com as ideias, com as argumentações e com a defesa da sua fé. Isso é o bom combate. Mas existem algumas pessoas, infelizmente, igual eu ouvi essa semana ainda, um camarada que ele é um estudioso da Bíblia, gosto de ouvi-lo até, mas teve uma coisa que ele falou que eu não concordei muito não. Ele falando sobre a questão de escatologia e tal, da volta de Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que Cristo vai voltar. Nós sabemos, ele prometeu e nós cremos isso. Essa é a esperança da igreja, sabe? Mas em nenhum momento Cristo falou para nós cruzarmos os braços e não se preocupar com absolutamente nada com o que está acontecendo no mundo ou em Brasília, conforme ele falou. Então esse homem ele falou que ele está pouco preocupado com o que está acontecendo em Brasília, quem vai sentar lá na cadeira, quem vai isso, quem vai aquilo, ou seja, quem vai ser deputado federal, quem vai ser senador, quem vai ser presidente, quem vai ser o juiz, quem vai definir isso e aquilo. Ele falou que está pouco preocupado, porque ele sabe que quem vai sentar no trono, ou quem está sentado no trono, ou vai sentar no trono de Jerusalém, é Jesus. Meu Deus do céu! A Bíblia orienta a nós que nós, assim, se nós pensarmos, né, na vida, né, como homem aqui, temos a nossa esperança só aqui nessa vida, Paulo escrevendo, ele disse, nós seremos os mais miseráveis. Sim, seremos. Não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. Mas esses tópicos aqui nós precisamos defender. O que é regra de fé e conduta para nós, que é defender o que a Bíblia ensina, se você não defende isso, você não é sal da terra. Você não vai salgar nada. O sal dentro do saleiro, parado lá, ou fechado, sei lá o quê, e não serve para nada. O sal tem que ser lançado, tem que se apresentar. Então esse é o combate de ideias, de argumentações. Não é dizer que não estou preocupado com o que aconteça. Você não está preocupado porque nenhum filho teu ainda, ou um neto teu, não foi ainda atingido de fronte a respeito dessas ideologias malignas que estão se levantando. Nós precisamos sim deixar claro o que é isso, aonde eles querem chegar e por que eles querem fazer isso. Agora, nós não podemos obrigar a ninguém a aceitar goela abaixo o que nós estamos ensinando. Esse é o ponto. Então, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha realmente pegado aí pontos que você pode usar na sua lição da escola dominical e não falte à escola domingo, vá à escola, pergunte ao seu professor, tire dúvidas com o seu pastor, pesquise. É importante se inteirar para você estar blindado, para que nenhum tipo de manipulação leve você a mudar o seu pensamento em relação ao que a Bíblia Sagrada ensina. Esse tem que ser o nosso papel. Porque é muito bonito ter um canal, seguidores e tal, e todo mundo só dá like para você e tal, e você não incomodar ninguém, sabe? Mas quando a gente fala as verdades, nós incomodamos. Apesar de nós sabermos do futuro, o que está como promessa para a igreja, a gente não pode se omitir, né? Como alguns estão querendo fazer e estão querendo propagar isso. E dizer para a igreja, é como se passasse uma mensagem para a igreja assim, não, igreja, não precisa se preocupar com essas coisas aí não, porque nós estamos indo para o céu afinal. Sim, nós estamos indo. Nós estamos indo sim, nós fomos chamados para isso. Mas também nós somos chamados para sermos luz do mundo. Espero que você tenha entendido,
Espero que o Senhor te abençoe, abra o seu entendimento, abençoe toda a sua família, tá? E se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, tá? E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.